Boa noite, pessoal. Bem, vamos aqui tentar fazer a nossa aula da EB. Na verdade, essa é a minha primeira experiência nesse sentido. Então, todas as falhas que surgirem durante a transmissão, perdoe, todos os acertos têm crédito para Deus, porque assim a gente vai ter que se acostumar com esse tipo de informação, situação, e é uma modalidade nova, mas o importante é que a igreja não para, a igreja está em atividade, a EB está em atividade, agora todas as classes também estão se reunindo, estão usando outros mecanismos para fazer suas aulas. Então, tem professores que estão em videoconferência com seus alunos. Hoje a classe Leão de Judá vai estar transmitindo a sua aula via Facebook da igreja, mas a gente está disponibilizando também toda essa transmissão para todos os irmãos da igreja, todos os alunos da igreja, todos aqueles que não têm a possibilidade de utilizar o aplicativo do Google Meet ou outros aplicativos para fazer o seu processo aí com relação à questão da aula de hoje. Então, infelizmente, hoje nós... Peraí, probleminha técnico aí pro pessoal, rapidinho. Tá, gente, verifica aí se está funcionando, se está com áudio. Todos estão me ouvindo? Está um ok aí se todos estão ouvindo? Desligar o ventilador. Ok? Agora? Todos ouvindo? Dá um ok aí se estão me ouvindo? Se dá para entender tudinho? Tá ok? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Então já agradeço a todos que estão aí conosco. Vamos aproveitar essa aula. A aula é bastante extensa. Apesar de a gente ter dividido o livro de Gênesis em 3 partes, mas a gente já vem falando do livro de Gênesis de outras aulas, e agora a gente entra na segunda parte do livro de Gênesis, um conteúdo muito extenso, e a gente vai falar no final sobre isso com relação a esses estudos que nós estamos passando, ok? Então, hoje a aula ministrada vai ser Panorama Bíblico, e hoje o nosso tema é Gênesis parte 2, capítulo do 7 ao 11, ok? Nós vamos estar falando sobre o dilúvio, sobre a formação dos povos, vamos estar falando sobre a Torre de Babel e sobre a história de Nimrod, ok? Então, a gente entra logo no assunto do dilúvio, né? E a gente vai falar sobre algumas coisas com relação ao dilúvio. Um dos pontos específicos é saber sobre algumas teorias e algumas situações que levantaram com relação ao dilúvio universal, ao dilúvio local. Então, a gente vai estar falando sobre isso. Aqui tem uma representação de uma imagem de possivelmente como seria a Arca de Noé. Na verdade, a Arca de Noé ela tinha um formato tipo que retangular e com uma clarabóia em cima. Então era uma estrutura sofisticada para a época, porém era uma estrutura rústica também, né? Foi feita com madeiras, betume, piche e outras coisas para fazer ali a impermeabilização para que não entrasse água, né? E ela conseguisse flutuar. Ok, mesmo para a época, né, e para o período que nós estamos falando, né, nós estamos vendo a aspiração de Deus, né, na vida de Noé, para que, não só na vida dele, mas na vida dos seus filhos, que os ajudaram também na montagem da arca, e a gente vê o agir de Deus e a mão de Deus fazendo e conduzindo todas as situações para que esse grande feito fosse realizado como obra divina, ok? Então a Bíblia diz que o dilúvio ele foi universal. Isso significa que as águas do dilúvio cobriram toda a terra. Mas nas últimas décadas tem crescido a aceitação de algumas teorias que defendem que o dilúvio teria sido local. Desta forma, supostamente, o juízo de Deus atingiu apenas uma região do antigo Oriente Próximo e não todas as partes do planeta.
quem defende que o dilúvio foi um evento local, afirma que toda a população humana estava concentrada no Vale da Mesopotâmia. Porém, existem evidências de fósseis humanos extremamente antigos espalhados por todo o planeta. Ok? A ideia de um dilúvio local também não explica o fato de fósseis de animais marinhos serem encontrados em montanhas ao redor do mundo. Mas o mais importante é que a Bíblia não deixa qualquer dúvida de que o dilúvio foi universal. Ok? A gente vê a prefiguração ou a informação com relação ao dilúvio local, ao dilúvio universal, dita lá em Gênesis capítulo 7, versículo 19. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. Então, quando a palavra de Deus diz que as águas prevaleceram, todos os montes altos, nós entendemos que o dilúvio vai alcançar a sua proporção universal. Então, para alcançar esse efeito de cobrir todos os montes, ele precisou cobrir toda a superfície terrestre. Ok? Vamos lá. Por que o dilúvio foi universal? Algumas questões importantes que apontam para o dilúvio universal devem ser consideradas, e teremos algumas hoje aqui. Então, se o dilúvio tivesse sido local, Noé não precisava ter construído uma arca, era só ele migrar de onde ele estava para um outro local, onde não fosse atingido pelo dilúvio. Sem um dilúvio universal, não haveria a necessidade de juntar os animais, porque no dilúvio local, todos os animais fora do perímetro da inundação continuariam preservados. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, o relato bíblico em Gênesis 7, capítulo 19, afirma que todos os altos montes, como nós lemos anteriormente, que havia debaixo de todo o céu, foram cobertos. Essa afirmação é uma questão física. A água busca seu próprio nível. Se apenas um alto monte tivesse sido coberto, como o Ararat, por exemplo, as águas teriam atingido todo o planeta. Até aqui todos estão me ouvindo? Estão compreendendo o que eu estou falando? Está tudo certo? Dá para me escutar bem? Tá um ok aí, só para eu identificar se vocês estão entendendo? Ok, gente? Vamos prosseguir? Beleza. Vamos lá. De onde vieram as águas do dilúvio? Sobre isso, o livro de Gênesis informa de maneira clara e direta de onde vieram as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então as águas do dilúvio, elas vieram dos rompimentos das fontes, assim como também da extrema quantidade de nuvem que caiu durante 40 dias e 40 noites. A gente vai falar um pouco sobre isso mais adiante, mas é importante a gente frisar que antes do dilúvio, a Terra ela possuía um outro tipo de clima. Então, não chovia na Terra. Não era comum nenhum tipo de chuva. Então a palavra de Deus ela vai demonstrar para a gente que a terra ela era regada por um orvalho. Então era um vapor que subia da terra, e esse vapor gerava um orvalho, umedecia e fazia com que houvesse vida. E a vida fosse desenvolvida, as plantas, os animais, etc. Então, antes do dilúvio, era esse o clima que se encontrava na Terra. Após o dilúvio, a gente vai entender depois, mas não na frente, que houve uma mudança no clima da Terra, que gera todas essas situações que hoje nós vivemos, de divisão de clima, de inverno, de verão, de lugares que nevam, de outras situações específicas, ok? Em primeiro lugar, precisamos saber que a Terra foi profundamente alterada pelo dilúvio. Isso significa que no período antediluviano, as condições de vida na Terra, principalmente referente ao clima, eram bem diferentes das condições atuais. Não sabemos muitas coisas sobre o período antediluviano. Os relatos bíblicos parecem indicar que a chuva, assim como conhecemos hoje, principalmente de forma torrencial, ainda não havia ocorrido antes do dilúvio. Parece que um tipo de vapor era o responsável por regar a terra, como eu falei ainda há pouco.
ok? Vamos lá falar sobre um ponto bem interessante com relação a esse tema, da parte do dilúvio, o Gênesis capítulo 7, depois capítulo 10, com relação à parte em que aconteceu o dilúvio e tudo mais. A gente precisa entender alguns pontos e até faz parte também do conhecimento de ciência, história, conhecer um pouco do que aconteceu na estrutura do mundo com o dilúvio. De acordo com estudiosos, o mundo antes do dilúvio, ele era um mundo formado de um único continente, chamado de Pangeia. Ok? Eu acredito que a maioria de vocês já deve ter escutado sobre o Pangeia. Então, o Pangeia era um grande continente onde eram concentrados aí toda a situação da criação de Deus, inclusive os homens, também daquela época. Então, alguns estudiosos supõem que a liberação de energia necessária para aquela super precipitação, ou seja, o dilúvio, ou seja, que a partir do dilúvio, quando as fontes se romperam, quando as águas começaram a subir, houve uma precipitação, as placas tectônicas, alguns estudiosos falam que houve uma movimentação das placas tectônicas. Hoje, se você for estudar um pouco de geologia, você vai entender que existe todo esse movimento. Em alguns lugares, muito do que acontece com relação à questão de tremores de terra, terremoto e tudo mais, são as movimentações das placas tectônicas. Ok? Então as placas tectônicas, elas se deslocaram de forma que aconteceu as divisões entre os continentes. Ok? Então, os estudiosos dizem que houve, no momento do dilúvio, uma grande energia para essa super precipitação, que eles falam que pode ter sido no momento do dilúvio, seria decorrente do início do processo de separação dos continentes, o qual seria ser completado nos dias de Peleque. Ok? Lá em Gênesis capítulo 10, versículo 25, e em Crônicas 1:19, importante você anotar essas referências, nós vamos ver que existem referências para que, quando eles falam que a terra foi dividida, tanto que o nome Peleg significa divisão. Alguns historiadores entendem que quando existe essa referência com relação à divisão, que a terra foi dividida, não é que a Terra tenha se dividida entre algumas teorias, que a Terra foi dividida entre os patriarcas, entre os maiorais da época, mas outros estudiosos entendem que é literalmente a Terra sendo dividida, ok? Com relação a um embasamento para a existência do Pangeia e a existência agora da divisão dos continentes. Essa teoria, hoje largamente aceita nos meios científicos, é chamada de deriva continental. É como se no momento do dilúvio houvesse essas movimentações das placas tectônicas, houve uma grande precipitação das águas, um grande movimento entre as placas que uniam os continentes, e que através disso houve uma deriva continental. Eles começaram a se deslocar de forma gradativa, a partir do dilúvio. Não aconteceu de forma imediata essa divisão dos continentes. Ela foi acontecendo ao longo do tempo, e ao longo do tempo esses continentes foram se afastando, essas placas foram se afastando. De forma geológica, se a gente se aprofundar no estudo, a gente vai entender que isso também é possível. Ok? Então, eles chamam isso de deriva continental. E anuncia que no princípio os continentes estavam todos ligados por terra, mas foram desagregados progressivamente, como mostra as figuras na sequência abaixo. Ok? Eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Como é que era a formação com relação ao continente. Aqui é antes e aqui é depois dele. Ele fala depois dele, que possivelmente seria depois do dilúvio. Então antes nós vemos uma grande concentração, a grande concentração dos continentes. O continente formado, um só continente, o grande Pangeia, como é denominado. Até se você pode pesquisar, fica à vontade para pesquisar sobre isso, você vai entender que muito da ciência se baseia em relatos bíblicos, e elas até usam esses relatos
bíblicos, justamente até a referência que nós falamos lá de Gênesis capítulo 10, 25 e 1 Crônicas capítulo 1, versículo 19, né, para justamente embasar essa situação com relação à existência do Pangeia e a criação da divisão dos continentes. Então, após o dilúvio, alguns estudiosos dizem que gradativamente esses blocos foram se desagregando e depois de algum tempo, não se sabe especificamente essa medida de tempo, né, houve essa divisão com relação aos continentes. Se você observar, aqui não dá para ver muito bem, né, eu nem trouxe também essa informação, porque senão vai ficar muito extenso o nosso assunto, a nossa aula. A gente vai ver um encaixe bem específico e quase que perfeito, né, da costa brasileira com a costa africana, né, os continentes se encaixando de forma quase que perfeita aí com relação para endossar, né, para balizar a questão da existência do grande Pangeia e do que pode ter acontecido com relação pós-dilúvio, né, com relação à desagregação do grande continente. Até aqui tudo ok? Tudo certo? Podemos seguir? Ok? Alguma pergunta? Se tiver, pode fazer. Tem uma pessoa atrás aqui só para repassar. Se tiver, a gente vai falando. A aula é assim. É bom a gente ter essas informações. Ok? Podemos prosseguir? Beleza. Então vamos lá. Segundo assunto, a gente vai falar sobre a formação dos continentes, a formação dos povos, né? E a etimologia, né, dos filhos de Noé. Esse aqui é um mapa, né, que foi criado por um certo estudioso, e que ele faz uma divisão com relação a como se dividiu a povoação, né, do mundo com relação aos filhos de Noé. Então aqui a gente tem um mapa principal, depois a gente vai voltar nele rapidinho, né, com mais detalhes, né, para que a gente tenha uma ideia. Se você encontrar esse mapa em algum lugar na internet, você vai entender que ele está falando da divisão, né, dos povos com relação aos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Ok? Então vamos lá. Esse mapa que nós vimos, ele fala justamente, ele é considerado como uma tabela das nações, ok? No capítulo 9 foi demonstrado que todas as pessoas ou raças vêm dos 3 filhos de Noé. O capítulo 10 oferece uma visão panorâmica do início dos primeiros povos e nações. Arqueólogos, bíblicos e seculares concordam que o Oriente Médio foi corretamente chamado de o berço da civilização ou berço da humanidade. Ou seja, tanto os teólogos como os arqueólogos, né, eles consideram que o Oriente Médio, de onde nós estamos falando, nós vamos falar, né, que onde houve os povos se espalharam, né, após um acontecimento que nós vamos estar falando também daqui a pouco, né, veio tudo da formação depois do dilúvio, né, os 3 descendentes de Noé, e aí seguiram assim, as linhagens que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Beleza. Então, segundo alguns estudiosos, alguns historiadores, essa seria a divisão do mundo após o dilúvio, certo? Então, Jafé seria o pai dos europeus, né, persas e indianos, indo-europeus. Cã seria o pai dos africanos, os negros, né? Sem seria o pai dos semitas, judeus e árabes. Novamente a tabela aqui, né, a tabela das nações, e aqui nós vamos ver as nações que descenderam dos filhos, né, de Noé. Então, nações bíblicas descendentes dos filhos de Noé. De Sem, nós vamos ver que de Sem originaram-se os hebreus, os caldeus, os assírios, os elamitas e os sírios. De Cã, os cananeus, os egípcios, os filisteus, os hititas e os amorreus. De Jafé, os gregos, os trácios, os citas, os frígios e os medos, ok? Ou medos. Então essa foi a divisão, né, do mundo após o dilúvio com relação à questão da descendência dos 3 filhos de Noé. Tá? A genealogia de Jafé está lá em Gênesis capítulo 10, versículo 2 ao 5.
De modo geral, essas pessoas elas foram para a Europa e Ásia, né? Um grupo se estabeleceu na Índia e outro na Europa. Juntos, eles formam o que é conhecido como família indo-europeia de nações. Estes povos parecem ser dotados na área de atividades filosóficas e intelectuais. Segundo, genealogia de Cã, está lá em Gênesis capítulo 10, versículo 6 ao 20. De um modo geral, esses povos se mudaram para o Egito, África e Canaã. Talvez as pessoas de pele mais escura fossem descendentes de Cã. A família de Cã parecia ter sido particularmente dotada de proficiência técnica, por causa da grande adaptabilidade dessas pessoas às condições primitivas. Os descendentes de Cã se tornaram os pioneiros da humanidade. Todas as grandes civilizações, primitivas, elas foram cananitas, ou seja, elas tiveram origem de Cã, ok? Os egípcios, os babilônios, os maias, os astecas e os sumérios. Então, são povos muito antigos, né, que tiveram origem dos cananitas. Terceiro, a genealogia de Sem, está lá em Gênesis capítulo 21, versículo 31. De modo geral, estes se estabeleceram no Oriente Médio. Para Sem e seus ancestrais foram dados os primados religiosos da humanidade. Os povos semitas, como eles, hoje vocês já devem ter ouvido falar muito com relação ao termo antissemita, né? Que justamente hoje na prática ele se refere muito à questão com relação ao judeu, né? Ser anti-judeu, ou ser anti ao judaísmo. Mas na verdade o semita, se a gente for levar para uma situação mais abrangente, a gente vai entender que o antissemita é tudo aquilo que é contrário a Deus, né, que está contra Deus. Então os povos semitas são responsáveis sobre Deus por desenvolver a sua vida espiritual, desenvolver a vida espiritual da humanidade. Não é surpreendente então que dos povos semitas tenham surgido as três grandes religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Então, da genealogia de Sem surgiram as três maiores religiões do mundo. Aqui só um esboço, eu não vou entrar em alguns detalhes desse gráfico, porque ele vai falar de algumas situações específicas que a gente não vai tratar ainda hoje nessa aula, mas é uma situação que a gente precisa depois estar passando sobre isso, e eu acho que é bem interessante a gente falar sobre isso. Tá? Novamente nós temos um histórico dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Nós temos toda a parte da descendência deles, os filhos que eles tiveram, ok? E aqui nós vamos estar vendo, né, o reflexo e os impactos dessas descendências com relação à história da humanidade. Então, aqui de Sem, nós temos o primeiro nome importante, né, que é Éber. Né? O Éber é pai de todos os hebreus. Então, ele foi dele que descenderam todos os hebreus. Depois você vai ler na Bíblia, quando você ler Hebreus, na Bíblia você vai compreender que esses hebreus são descendentes de Éber, ok? E aí seguindo até chegar Terá tem Abraão, né? Abraão se casa com Sara, né? Tem Isaac, e segue a genealogia com relação a Israel, Jacó e Israel e as 12 tribos, assim como também Agar, né? Abraão com Agar, Ismael e as 12 tribos ismaelitas, né? Agar, ela era egípcia, né? Descendente, né? Da genealogia de Cã, ok? Então Cã, nós temos aqui a genealogia, os filhos de Cã, todos os 4 filhos que ele teve, né? Nós temos um nome específico, nós vamos estar falando logo, né, sobre a questão de Nimrod, né, e a questão de Babel. Babel, como nós já vimos logo no início, ela foi o berço da civilização babilônica, ok? Por isso que nós temos foi o surgimento, onde nasceu a Babilônia, ok?
ok? Temos aí também de Cã os filisteus e assim como os outros também com relação à questão de Cã. E Jafé, uma linhagem que não teve muita expressão, né, com relação à questão da história bíblica, ok? Então aqui a gente está vendo esse processo. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, para não deixar à toa essa imagem, né, essa aqui é a estátua de Daniel. A estátua de Daniel ela vai falar sobre os impérios, né, e os períodos da humanidade. Então a cabeça de ouro ela vai falar sobre a Babilônia, né, o tronco de prata ele vai falar sobre a Pérsia, o de bronze sobre a Grécia, né, as pernas de ferro vai falar sobre Roma e o ferro misturado com o barro vai falar do Império Romano, certo? E cada império desse tem uma representação. A Babilônia é o leão alado, né? A Medo-Persa o urso, a Grécia o leopardo e Roma e o Império Otomano ele vai falar sobre a besta, mas isso aqui é um outro assunto para a gente falar em um outro momento, ok? Só para vocês terem uma ideia de que é importante a gente entender esse processo aí com relação aos filhos de Sem, né? E aonde nós vamos chegar com isso. Beleza? Terceiro ponto, né? Vamos falar sobre a Torre de Babel, né? Seguindo a sequência lá do primeiro slide, né? Que fala sobre, nós já falamos sobre o dilúvio, nós falamos sobre a criação das nações, agora nós vamos entrar, né, na Torre de Babel. O que é a Torre de Babel na Bíblia e qual o seu significado, né? Então essa aqui, não que a Torre de Babel tenha sido desta forma, ok? Então a Torre de Babel não foi desta forma, acredito que não era dessa forma. Tá? Isso aqui é só uma interpretação, né, da Torre de Babel por Lucas van Valkenburg, né? E ele pintou esse quadro, né? Esse quadro ele está no Museu de Louvre. Okay? Ele vai falar, ele coloca aqui essa representação da Torre de Babel, que você vai ver umas pessoas que estão caracterizadas como se fosse naquela época, okay? Uma torre inacabada, uma torre meio que tinha um design daquela época, meio renascentista e tudo mais. Então a Torre de Babel não era dessa forma, ela era de outro momento. Mas eu fiz questão de colocar isso aqui porque com certeza você já viu essa imagem, né? E geralmente quando você busca a Torre de Babel, ela é a primeira imagem que aparece para você aí. Mas é só para entender que isso aqui é só uma prefiguração, é só uma pintura, é só uma visão de um artista, né? Para que tivesse representado a Torre de Babel. Vamos lá. Para que a gente fale sobre a Torre de Babel, a gente precisa entender, né, como surgiu Babel, ok? Então, Babel, após o dilúvio, Deus ordenou que os homens se espalhassem e povoassem a terra, em Gênesis capítulo 9, versículo 7. Mas, contrariando a ordem de Deus, aquela população resolveu se unificar, edificando uma cidade na planície de Sinar, na Suméria. A cidade de Babel é a primeira cidade mencionada depois do dilúvio. A região onde Babel foi edificada posteriormente seria a tão famosa Babilônia. Então, para a gente falar de Babel, a gente precisa falar da Torre de Babel, a gente precisa falar de Babel, a criação de Babel, ok? Falando sobre a Torre de Babel, junto com a edificação de Babel, aquele povo também começou a construir uma torre para fortificar a cidade. Essa foi uma atitude completamente contrária à vontade de Deus. A construção da Torre de Babel basicamente significava a materialização da recusa em se espalhar e povoar a terra, ou seja, identificava a rebeldia do povo, né, para que eles não viessem se separar e fosse um povo forte, né, e a gente vai falar um pouco mais sobre outros detalhes logo na frente. Então a expressão cujo cume toque os céus demonstra perfeitamente a soberba daquela civilização, bem como um avanço tecnológico que ela já possuía na época. O texto de Gênesis capítulo 11, ele não esclarece se aquelas pessoas tinham medo de uma nova inundação, mas a estrutura da cidade, a imponência da torre, e a insistência de uma sociedade totalmente integrada parece indicar tal condição. Ou seja, aquele povo, pelo que a gente entende, e depois a gente vai ver que José ele fala sobre isso, a impressão
dele, Flávio José era um grande estudioso, pensador do tempo moderno. E aí ele vai e coloca também essa impressão. Então a impressão de que aquele povo tinha medo, conheceu a história, sabia do dilúvio, sabia o que tinha acontecido, por que tinha acontecido o dilúvio. Como aquele povo era obstinado, e obstinado em desobedecer a Deus, tanto que Deus vai e fala lá em Gênesis, o povo é obstinado, o povo não atende de forma correta. A gente vai falar sobre isso agora, justamente porque o povo era um povo de dura cerviz. E a ideia era que ele se tornasse uma cidade tão grandiosa, e com essa cidade tão grandiosa, uma torre tão grandiosa, que eles pudessem talvez, numa situação como um dilúvio, se salvar de um dilúvio. Beleza? O que significa a Torre de Babel? Curiosamente, a expressão Torre de Babel não aparece no Antigo Testamento, mas é o nome popularmente adotado para se referir à torre da cidade de Babel. A palavra torre, ela vem de Migdol, ok? Que significa torre de vigia. A palavra Babel, ela vem de Bavel, que significa portão de Deus. Pela combinação do arcadiano Babi com o hebraico El, o nome Babel também é explicado pela etimologia popular baseada numa raiz hebraica similar, no caso Balal, que significa confusão, mistura, que possui a ação com a palavra Babel. Ou seja, quando a gente fala de Babel e Torre de Babel, a gente está falando de confusão, de uma mistura, onde aconteceu a confusão das línguas, onde aconteceu a mistura das línguas. O certo é que o nome Babel se tornou sinônimo de um lugar de juízo de Deus, onde houve a confusão das línguas e o início das diferenças idiomáticas, hoje onde surgiram os idiomas que hoje nós conhecemos, onde surgiram os dialetos que hoje nós conhecemos. Existem alguns estudos que fazem esses levantamentos. Alguns estudos dizem que hoje o mundo possui cerca de 300 idiomas. Outros estudos dizem que essas ramificações entre dialetos e idiomas chegam até 6.000, e esses idiomas surgiram e podem ter surgido através desse momento em que houve a confusão na Torre de Babel. Beleza? Como foi construída a Torre de Babel? Então, naquele tempo não existia pedras grandes que pudessem ser utilizadas como tijolos, certo? E nem cal para ser utilizados como argamassa. Então, muitas construções naquela região foram construídas com tijolos de argila seco ao sol e preparados em fornos. O alicerce das edificações também eram feitos de argila pisada, e o betume, o alcatrão, o lodo e o piche eram utilizados como argamassa. Ou seja, naquela época não existiam pedras para serem feitas na verdade as pedras existiam, só existia a tecnologia. Acreditamos que não existia essa tecnologia para fazer esse processo, e por isso eles criavam esses tijolos e construíram esses tijolos dessa maneira, e esses tijolos com argila que eram colocados em fornos de alta temperatura, por isso eles ficavam muito rígidos. Inclusive existem algumas teorias de que algumas pirâmides do Egito também tenham sido construídas com essa mesma tecnologia. Ok? Essa foto aqui, para quem está assistindo a novela Gênesis na Record, não estou fazendo propaganda da Record nem da novela, mas você com certeza ouviu falar muito em zigurate, em zigurate. Esse aqui é o zigurate de Ur, é uma estrutura que foi montada, e se você for olhar na novela, tem uma estrutura mais ou menos parecida com o zigurate da novela. Esse aqui é o zigurate de Ur. Então você vai ver a estrutura de como é formado, uma grande escadaria, os blocos, é uma estrutura quadrada, totalmente diferente daquela pintura de Lucas Van. Ok? Então, conhecida como torre de templos mesopotâmicas, chamadas de zigurato ou zigurate,
né, são utilizadas como referência para entender como era o formato da Torre de Babel. Essas torres eram retangulares, construídas em níveis, acessíveis por escadarias e rampas. Elas tinham um pátio que dava acesso ao segundo pavimento. Outras escadarias, geralmente cisternas, levavam ao topo da torre. Geralmente essas torres possuem 3 níveis, mas há indícios de zigurates com até 7 níveis. No topo da torre havia um santuário onde ficava a imagem da divindade cuja edificação do zigurate em questão honrava. Ou seja, de acordo com alguns estudiosos, ou segundo alguns estudiosos, possivelmente a Torre de Babel ela poderia ter esse formato, né? Ela tinha essa prefiguração, tanto que esse formato ele foi depois seguido em outras situações, como os zigurates que existiam, que eram justamente os templos que eram criados para a adoração dos deuses daqueles povos naquelas épocas, ok? Vamos lá? Logo então, né, de acordo com o que nós entendemos, né, a palavra de Deus ela mostra que o povo estava desobedecendo a Deus, né, por uma ordem expressa. Depois que eles saíram da arca, Deus deu uma ordem para eles, fez uma aliança com eles para que eles se multiplicassem e povoassem o mundo. E na verdade aquilo que eles estavam fazendo depois de um grande tempo, eles continuavam fazendo, era ficando unidos através da liderança de um homem, que nós vamos falar daqui a pouco, justamente desobedecendo uma ordem de Deus, em rebeldia à ordem de Deus. Eles continuavam, né, num só local e não estavam povoando a terra como Deus tinha ordenado, tinha mandado. Com isso, Deus fala, né, na sua palavra, né, desçamos e confundamos. A gente vai ver o que significa esse termo, desçamos e confundamos. Ok? Não se sabe exatamente onde está ou esteve a Torre de Babel, mas é possível saber o principal sobre ela. Tanto a cidade de Babel quanto sua torre representam de forma concreta a ambição do homem desde os tempos mais remotos. A Torre de Babel é uma figura clara da insistência humana em desobedecer às ordens do Senhor. A mensagem bíblica mais importante sobre a Torre de Babel diz respeito ao juízo de Deus, que veio sobre aquele povo, trazendo a confusão das línguas e dando início à dispersão geográfica da humanidade e o surgimento das diversas culturas e variedades idiomáticas. Em Gênesis capítulo 11, versículo 5, pode-se perceber um elemento antropomórfico, ou seja, como se Deus tivesse se materializado, ele tivesse descido, né, para ir até o povo, e nessa descida dele, ele fez com que as línguas fossem confundidas, ok? Na descida de Deus para ver a cidade e a torre que os homens estavam edificando. Em Gênesis capítulo 11, versículo 6, Deus deixa bem claro que aquilo é apenas o começo, e que a missão do homem não respeitaria mais limites em seus planos e projetos. Então Deus trouxe juízo sobre aquele povo e espalhou toda a terra. Então nós vamos, o propósito de Deus e por que aconteceu a questão da divisão entre as línguas, justamente foi para que o propósito de Deus fosse cumprido. Deus já tinha prometido, né, para Noé, e tinha feito uma aliança que ele não destruiria mais a terra através de dilúvio, e não cometeria, né, e não faria mais com que aqueles povos fossem dizimados, mas a gente vai entender que existiam uns processos que foram totalmente modificados. A gente vê que antes do dilúvio, pessoas vivendo tempos longos, né, de muitos anos. Noé, por exemplo, né, tinha muitos anos. E aí a gente vai ver outras pessoas, né, e vai um com 900, outros com 800, e aí a gente vai ver quando a gente busca a questão da genealogia, a gente começa a encontrar e ver essa quantidade de anos que foram vividos por esses antepassados, ok? Então,
Deus cumpre a sua palavra, né? Faz cumprir a sua palavra e confunde as línguas para que o povo, né, conseguisse se espalhar em grupos e começassem a procurar os seus cantos e começassem a povoar a terra. Qual era o idioma falado antes da confusão de línguas em Babel? A interpretação mais aceita sobre o capítulo 11 de Gênesis é que a confusão de línguas teve um impacto global. Isso significa que a humanidade estava concentrada ali em Babel, como nós já sabemos. Isso significa que a humanidade estava concentrada ali em Babel. Então, antes disso, todos falavam o mesmo idioma, o que parece claro nos versículos 1 e 6. Essa é outra pergunta que acumula muitas especulações, ok? Na verdade, não se sabe qual era o idioma inicial antes da confusão da língua da Torre de Babel. Alguns estudiosos dizem que, ou sugerem que esse idioma seria o hebraico, mas a gente vai ver outras situações, a gente vai entender que o hebraico, para alguns estudiosos, teve raiz em outras ramificações de outros dialetos. Alguns estudiosos falam sobre isso, outros falam que realmente pode ter sido o hebraico. Inclusive, o hebraico ele foi a tribo, lá, os povos descendentes de Éber, os hebreus, justamente foram os únicos que permaneceram com esse dialeto, com esse idioma, desde o momento em que foi feito lá o pós-dilúvio, ou seja, até antes do dilúvio, já que a língua deles era até antes do dilúvio. Correto? Então era uma língua unificada, e aí muitas pessoas dizem que o único povo que manteve a língua original, isso segundo alguns estudiosos, original, teria sido justamente o povo hebreu. Quarto e último ponto da nossa aula hoje, nós vamos falar sobre uma figura muito preeminente naquela época. E assim é bastante interessante nós conhecermos a história desse camarada, Foi justamente por causa dele que aconteceu algumas situações com relação à questão de Babel, da criação, e da onde surgiram alguns impérios aí que a gente vai estar falando agora, ok? Então, quem foi Nimrod? Nimrod, como nós vimos lá, ele está na genealogia de Cã, ele é filho de Cush, ok? E segundo a palavra, ele foi o primeiro homem, importante, diante dos olhos, de Deus, ou diante de Deus. E a gente vai ver por que ele foi chamado dessa forma e por que ele era considerado desse jeito. Nimrod, ou Nimrod, foi um dos descendentes de Cã e consequentemente de Noé. São os capítulos 10 e 11 de Gênesis que claramente nos fornecem as principais respostas sobre quem foi Nimrod. Na genealogia descrita no capítulo 1 de 1 Crônicas, também é feita referência a ele. Em Miqueias, capítulo 5, versículo 6, a expressão terra de Nimrod é utilizada. Não existe consenso entre os estudiosos sobre a origem e o significado do nome de Nimrod, mas é amplamente aceito que Nimrod vem da raiz Marad, que significa rebelar. Ou seja, Nimrod, o nome de Nimrod vem da raiz que significa rebelar. Ok? Então essa aqui possivelmente é uma representação do próprio Nimrod. Você vai ver o Nimrod a gente vai falar sobre isso, como um tirano, aquele que reinava e governava com tirania através do chicote, e não só através do chicote, mas também, como ele fala que era um poderoso caçador, a gente vai entender que ele tinha uma especificação com relação a essa palavra que chama ele de poderoso caçador. Ok? Vamos lá. O que a Bíblia diz sobre quem foi Nimrod? Cush gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz, valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade,
e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Assíria, onde fundou Nínive, Rebote, Calá e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Nimrod também é descrito como um poderoso caçador perante o Senhor. Isso provavelmente significa que ele era um tirano e, devido às suas conquistas, foi um dos primeiros homens realmente poderosos da história. Segundo alguns historiadores, que Nimrod ele era um homem de batalha. Ele não era só um caçador de animais, ele também era um caçador de homens, ok? E por ser caçador de homens, possivelmente se entende que ele era um homem que vivia em guerra, em batalhas, né? E através dessas batalhas, um homem sanguinário, um tirano, como nós falamos ainda há pouco, que governava pela tirania, pelo poder, pela opressão, né? E fazia com que o povo, né, enxergasse Deus de uma forma diferente, né? E enxergasse ele como uma solução, né? E até em relação à questão de um Deus, como nós vamos falar daqui a pouco. Ele também é chamado de Gibor, guerreiro, ok? Isso certamente implica que Nimrod era um tipo de herói, né? No aspecto de poder, não no herói no aspecto de vitória, no sentido, né, bom da palavra, mas um herói no sentido de poder. Ele era poderoso, ok? Na antiguidade. Muitos intérpretes relacionam a expressão poderoso caçador perante o Senhor com uma possível tirania, ok? No sentido de caçador de homens e não apenas de feras. Isso parece correto, considerado em uma referência em Jeremias capítulo 16, versículo 16. Além disso, a palavra caça em vários escritos antigos se refere a uma campanha militar, como nós falamos, né? Ele era considerado como um grande caçador, mas a palavra caça ela se refere em escritos antigos justamente para se referir às batalhas, né, às grandes batalhas, às grandes campanhas militares. Ok? O historiador judeu Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidade Judaica, descreve Nimrod como um grande tirano que constantemente se dedicava a afastar os homens de Deus. Ele fazia com que as pessoas confiassem em sua própria força. Ele também identificava a submissão a Deus como um tipo de escravidão. José atribuiu a Nimrod a construção da Torre de Babel. Segundo ele, a motivação para tal construção era o desejo de se vingar de Deus, caso ele resolvesse inundar novamente a terra. Além disso, essa torre concentrava a humanidade em um só lugar, contrariando a ordem de Deus para a dispersão da humanidade sobre a terra. Deixa eu ver se tem, o que tem aqui, beleza? Ok? Muitos historiadores tentam resolver em termos de arqueologia quem teria sido Nimrod. Uns acreditam que ele teria sido Sargão de Acade, né? Um grande guerreiro e caçador que conquistou toda a Mesopotâmia. Outros defendem que ele tenha sido um líder do movimento Ubaide em aproximadamente 3.800 a.C. Ou então Gilgamesh, um lendário rei de Erech. Alguns sugerem que Nimrod possa ter sido a origem de algumas divindades cultuadas na antiguidade. Essas pessoas veem uma ligação entre os feitos de Nimrod como uma crença atribuída a Ninurta, ok? O deus da guerra e da caça dos babilônios. Alguns até sugerem que a história de Nimrod possa estar por trás das lendas sobre Marduk, uma das principais deidades babilônicas. Então Nimrod, ele tomou uma posição com relação à questão de se tornar ou se fazer igual a Deus. Ele era um homem conquistador, era um homem que trabalhava e vivia pela tirania, mas era um homem que foi grande, ele foi bem sucedido no sentido de expansão. Ele era um grande conquistador. Você vai ver que ele montou, né, o império, né, criando várias
várias cidades, montando várias cidades, trazendo à existência as várias cidades, edificando várias cidades. Então ele foi usado para dar origem a grandes cidades. A gente vai ver ele, né, como precursor, aquele que criou a grande Babilônia. Babilônia, se você for ver a história, estudar a história da Babilônia, você vai ver que a Babilônia era um local muito além do seu tempo, né, com estruturas, com edificações muito sofisticadas, com tecnologias, né, muito sofisticadas. Você vai ver a Babilônia depois surgindo, né, os famosos, né, as 7 maravilhas do mundo da antiguidade, né, os jardins da Babilônia, jardins suspensos da Babilônia. Se você nunca ouviu falar nisso, pesquise sobre isso, você vai entender do que eu estou falando, né? Então você vai ver que eles tinham essa proficiência, né, com relação à questão dessas habilidades com relação à construção, a material de construção. Aí você vai ver que a base, né, de todas essas grandes cidades foi justamente, né, cidades que Nimrod, ele foi o fundador, né, e o criador dessas cidades, como a grande cidade de Nínive e outras cidades mais. Ok? Então, além disso, se você for olhar para a questão com relação à questão do surgimento, né, do culto a essas divindades, então ele com certeza era considerado como um deus, como uma divindade para aquele povo, e se tornar como uma divindade. Tanto que você, naquela figura que nós vimos anteriormente, você vai ver, né, a prefiguração dele como um rei, né, que segurava um chicote na mão e direcionava o seu povo para que cumprisse as suas ordens debaixo de muita tirania. Mas ele, com certeza, como dizem alguns estudiosos, alguns sugerem que ele foi a base para muitas culturas, né, cultuarem a sua figura, né? Aí a gente vai ver Sargão de Acádia, a gente vai ver, né, Gilgamês, né, a gente vai ver o próprio Marduk. Então a gente vai ver essas figuras surgindo, né, todas que podem estar ligadas à figura de Nimrod. Então ele foi um homem, né, que com certeza teve um renome de forma positiva para a criação, né, de grandes cidades, mas de forma negativa porque ele era opositor a Deus. Então ele não era um homem que seguia, ele achava e considerava e até ensinava que o culto a Deus, a devoção a Deus era algo considerado como escravidão. Ele preferia que as pessoas cultuassem ele, seguissem a ele, né, para que ele se colocasse como uma divindade e fosse respeitado, né, por isso era isso que ele estava buscando, era isso que ele estava querendo. Ok? Então Nimrod tinha esse reflexo e esse aspecto. Ok? Vamos falar agora sobre conclusão. Alguém tem alguma pergunta sobre o que nós falamos? Alguma dúvida? Dúvidas? Pergunta? Tá tudo certo? Dá um okzinho aí só pra gente saber se tá tudo ok, se o pessoal ainda tá na live, se o pessoal dormiu. Tudo certo aí? Então vamos concluir, gente, só pra gente se não tiver nenhuma pergunta, vamos concluir. Só falando para a classe Leão de Judá, depois eu vou estar compartilhando esse estudo no grupo do WhatsApp. Assim como o estudo da semana passada também vou estar colocando no WhatsApp, para que vocês acompanhem. É importante a gente ter essa troca de informação, esse feedback. A nossa aula hoje ela falou da segunda parte de Gênesis, que está falando do Gênesis capítulo 7, do capítulo 7 ao capítulo 11. E traz essa abordagem com relação à questão do dilúvio, né? Traz a abordagem com relação à criação das nações, traz a abordagem com relação à Torre de Babel e traz a abordagem da figura de Nimrod. Ok? Para você ver, nós temos um livro, né, de Gênesis que aborda vários detalhes, e essas aulas, se elas fossem ministradas de forma separada, com certeza elas teriam muito, né, conteúdo. É importante frisar que esse conteúdo ele está sendo resumido, a gente está passando bem rápido, porque são bastantes informações. Mas isso é bom para a gente instigar nosso conhecimento,
Se você teve um pouco de dúvida com relação a alguns detalhes, depois só passar no meu WhatsApp ou aí coloca no vídeo aí, depois a gente responde esses questionamentos e vai tratando dessas informações. Ok? Então, vou concluir a aula agora, só informando para os irmãos que a gente está em lockdown, né, a partir de 20 horas de hoje. A igreja está com todas as suas programações via live, então tudo remoto. Então, escola bíblica, culto de águas que saram amanhã, culto de oração da quarta-feira, os outros cultos, as classes também da IB estão de forma individualizada fazendo os seus estudos, passando os seus estudos de forma individualizada com os irmãos, né, nos aplicativos. E na próxima segunda-feira também nós estaremos nessa mesma modalidade. Talvez outro professor esteja dando aula aqui, né, no perfil da igreja, mas é importante a sua participação. Obrigado por todos. Se cuidem, né, cuidem da sua saúde, cuidem da saúde da sua família, né, se protejam, estejam conscientes aí desse momento que nós estamos vivendo de emergência sanitária, né, vamos fazer a nossa parte. Esperamos que seja só uma semana, então eu gostaria de orar, abençoando a sua vida, abençoando esse momento, pedir para que Deus venha nos abençoar e conduzir essa semana de uma forma especial, e principalmente Ele venha prover as nossas necessidades, todo aquele que tem comércios, negócios vão estar fechados, que Deus venha abrir a porta em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por este momento, Senhor Deus, por esta aula. Senhor Deus, que todos os acertos desta aula tenham sido para o Senhor, Senhor, para glorificar o Teu nome. Senhor Deus, eu te agradeço por ser usado como instrumento em Tuas mãos. Opera, Senhor Deus, em nome de Jesus, e principalmente para que a gente tenha conhecimento da Tua Palavra, que a gente entenda, se aprofunde na Tua Palavra de uma forma especial, que o Teu Espírito Santo nos conduza de uma forma especial e poderosa. Senhor Deus, também quero orar, Senhor, por todos que estão passando por algumas necessidades de saúde, com Covid em suas casas. Senhor Deus, estão isolados porque foram, Senhor Deus, diagnosticados, Senhor, de forma positiva desse vírus. Que recebam a cura em nome do Senhor Jesus. Sejam curados, recebam em nome do Senhor Jesus o Teu toque divino. Que sejam, Senhor Deus, alcançados pelo Senhor. Também oro, Senhor Deus, para que o nosso estado, o nosso país, Senhor Deus, o mundo seja alcançado pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Deus nos abençoa em nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração, e o meu desejo. Então Deus abençoe a todos, uma boa noite e muito obrigado por ter participado conosco dessa aula. Muito obrigado em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem com Deus.